estamos chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está aqui com a gente, que bom que você está nos recebendo em casa. E hoje o assunto realmente é para a família. Por que para a família? Porque o homem, ele demora para se cuidar, ele demora para procurar um médico, ele demora em todos os aspectos para cuidar da saúde. Só quando alguma coisa está muito errada mesmo e ele está cismado de verdade. Geralmente é a esposa, a companheira que encaminha o homem para o médico para fazer os exames. Tem o Novembro Azul durante as campanhas aí do ano, né, de conscientização da saúde. O Novembro Azul vem, fala muito da saúde do homem, mas essa saúde tem que ser cuidada o ano inteiro. E a gente está vendo, os especialistas estão trazendo, que cada vez mais os homens estão sofrendo de disfunção erétil muito mais jovens. Tudo isso é consequência da vida? A gente vai saber agora com o urologista Rosenir Ramos, que está aqui com a gente. Doutor, obrigado pela presença. É isso mesmo, o homem, ele deixa para se cuidar mais tarde, mas as doenças e as disfunções estão aparecendo mais cedo? Isso mesmo. Primeiro, muito bom estar aqui para a gente discutir um assunto tão importante, né? E realmente, o homem é um ser que se preocupa muito com a família. Né? Ele acha que ele é o mastro-chefe da família e deixa a sua saúde de lado. Isso aí faz com que ele venha a sofrer de algumas patologias e não procure socorro, só vai procurar quando já está em fase muito avançada. Isso acontece com a próstata, né? Acontece com tumores, acontece com a disfunção erétil, que é uma coisa que hoje nós temos aproximadamente 16 milhões de homens no Brasil que têm algum grau de disfunção erétil. No mundo são mais de 100 milhões de homens a partir dos 40 anos que já estão com alguma disfunção, entende? Então, realmente, esse problema é um problema muito abrangente e que o homem, às vezes, por preconceito, né, porque, tô com vergonha, não quero ir lá falar não contar para ninguém, porque senão os colegas acabam sabendo e tem aquela chacota, tem aquilo tudo, eles vão ficando quietos e deixam passar, e isso aí leva a problemas psicológicos, a problemas sociais, né, problemas no casamento, às vezes, levando até a separações, até o problema é uma coisa fácil de resolver. Que poderia ser resolvido no consultório tranquilamente. Sim, muito fácil de resolver. Esses pacientes precisam ser investigados, né? A gente precisa saber a causa principal, se é uma causa circulatória, se é uma causa psicológica, se é neurológico, se é medicamentoso, enfim, hábitos de vida errado, como muita bebida alcoólica, cigarro, né? Aquele que não faz exercício, obesidade, enfim, tem vários fatores que podem ser corrigidos apenas com uma dieta, com exercício e coisas desse tipo. E fora isso, tem a parte toda medicamentosa ou de doenças mesmo que podem levar a isso. E aí eles precisam ser investigados para poder ser tratado, exatamente a causa para resolver. E hoje, pelo artigo que saiu há pouco tempo atrás, os adolescentes, os jovens ali na média dos 20 anos estão sendo acometidos por mais doenças nos órgãos genitais hoje do que os mais velhos, né? Ou pelo menos tem aparecido mais casos. Por que se deve isso, doutor? Eu acho que porque todos estão mais ligados nos problemas, né? Todo mundo tem muito mais acesso a informações hoje, a internet está aí, qualquer alteraçãozinha você pega, entra no Google ali, já fica sabendo, e quando fica sabendo, às vezes fica assustado, porque o Google tem muita história que não é verdadeira, né? E aí ela se preocupa, vai procurar um médico para resolver, para descobrir, às vezes coisas mínimas, mas preocupam, porque pelo que fazem que as mídias fazem de alarde, a pessoa se preocupa e acaba indo. Que ninguém deve fazer isso, né, doutor? Tirar dúvida com o doutor Google, nem pensar. Isso é verdade. Eu canso de atender no consultório aqueles que chegam apavorados, né? Porque tem uma alteraçãozinha do PSA, meu Deus do céu, o Google já disse que vai morrer daqui a uma semana. Aí eles chegam muito apavorados no consultório, você examina, às vezes não é nada, é um processo inflamatório, com coisinha básica assim, você trata, resolve, mas apavora bastante. E o tradicional... Mas por outro lado, é bom, porque a preocupação faz com que procure recursos. Porque aí acende o alerta e fala assim, se eu não for, acabou-se. Isso, a pessoa fica preocupada e acaba procurando, senão acaba ficando, e de repente é um problema grave mesmo, né? E não resolve porque isso não é nada, é bobagem, não precisa ir.
A gente estava falando da cultura do homem de demorar para procurar o médico, mas a mulher, quando ela tem a menarca ali, a primeira menstruação, quando ela é adolescente, quando ela está entrando, né, no ciclo de troca de hormônios, enfim, ela já é induzida com seus 12, 13 anos, até mesmo antes, de ir no ginecologista, sair da fase da pediatria e já ir para as especialidades. O menino não, o menino... dificilmente um pai ou uma mãe com 12, 13 anos, quando os hormônios estão aflorando, salvo algum problema realmente relatado pelo adolescente, que também é difícil, levam ao urologista. Quando que deve começar essa investigação ou esse cuidado, doutor? Na verdade, o urologista é um especialista que trata o homem desde que nasce até a idade que morre, né? Diria assim, porque todas as patologias específicas ocorrem em idades diferentes. Você pode ter tumor de testículo em criança, você pode ter tumor renal em criança, né? Você pode ter as patologias mais comuns até os 40 anos, né? Depois tem aquelas que começam a evoluir depois dos 40. Então, e agora, a partir de alguns anos para cá, nós temos a Secretaria de Saúde do Homem, que tem orientado bastante. Isso está fazendo com que as mães levem as crianças, não muito frequentes, mas já levam mais cedo, adolescentes que aparecem para fazer exames, para ver se está tudo bem. Não é aquela frequência, como eu estou falando, são poucos que vêm, mas já estão começando a se conscientizar da necessidade. A mulher é diferente, né? Desde que ela nasce já tem propaganda. Há quantos anos tem uma Secretaria de Saúde da Mulher? Ela já nasce sabendo que tem que ir ao ginecologista. Que ela pode ter câncer de mama, câncer de colo, tal. Né? Ela tem muita divulgação. Hoje nós vemos com o surgimento da Secretaria de Saúde do Homem, a quantidade de homens que vêm fazer exame em novembro, por exemplo. Chegou novembro, todo mundo sabe que tem que ir lá fazer seu examezinho de próstata, por causa do câncer de próstata, por ser o segundo câncer mais frequente do homem, né? E todo mundo sabe disso. Então, ocorre essa divulgação das coisas e aí eles procuram socorro mais cedo, né? E a próstata acabou também quebrando alguns tabus com os novos exames, né? As novas tecnologias. Porque o exame de toque não tem como. Todo homem teme o exame de toque, salvo um ou outro. Mas com o exame de sangue, algumas outras tecnologias, foi se quebrando alguns tabus mais cedo, né, doutor? Na verdade, o diagnóstico mais precoce do câncer de próstata começou a ser feito depois do surgimento do PSA, que é o exame de sangue. É um antígeno prostático específico. Tá. Esse PSA deve ter aqui hoje uns 20 anos que foi começado a usar. A partir dali a gente começou a pegar mais cedo. Antes disso, quando você tinha um câncer de próstata, porque já estava avançado, já estava obstruindo a micção, ou então já tinha metástase óssea com dores, enfim, já era um quadro avançado. Hoje não, hoje você pega tumor crescendo. Aí você atende um paciente desse no consultório, ou onde for, numa clínica, enfim, você vai fazer o toque, inicialmente, né? Você vai fazer exame de sangue. Se você tiver alguma dúvida, alguma suspeita, você pode partir para um ultrassom. Ainda ficou com dúvida, você pode partir para uma ressonância magnética multiparamétrica, que ela dá detalhamento se existe algum foco, uma área específica que possa ser um câncer, por exemplo. Aí, tendo isso aí, você vai lá, biopsia. É câncer? Ótimo, vamos tratar como câncer. Não é câncer, vamos acompanhar. Entende? Então, esses exames todos que apareceram, essas evoluções todas, imagem, tudo, isso aí facilitou muito. E o mais correto hoje para você ter o diagnóstico é realmente a biópsia, que é um procedimento que eu particularmente faço no meu consultório, que eu tenho ultrassom no consultório há 30 anos já. Então, eu faço a biópsia no consultório e tudo isso aí dá para o paciente ter uma tranquilidade. Ou tem ou não tem, né? Ou confirmo ou desconfirmo. O câncer de pênis também aumentou drasticamente os números, né, doutor, nos últimos anos? E tem, inclusive, uma campanha, né? Uma campanha para o câncer de pênis, mas ele está mais relacionado primeiro o HPV, né? O 16 e 18, que são os que causam câncer tanto na mulher quanto no pênis, que não é muito frequente no pênis, mas pode causar. Agora, o principal fator do câncer de pênis, ele é falta de higiene. Jura? Isso. O esmegma, uma massa esbranquiçada que cria ao redor da glande, e em pacientes, por exemplo, que têm fimose, que não conseguem fazer a higiene adequada, esse esmegma acaba provocando o processo inflamatório e é uma das causas principais de câncer. Falta de higiene relacionada sempre com câncer de pênis. Que é uma coisa que poderia ser resolvida se o adolescente, a criança, fosse levada mais vezes ao urologista. Né?
Falta orientação, falta procurar recurso. A gente pega no consultório pacientes com 25, 30 anos que tem uma fimose que não consegue fazer higiene da glândula, por exemplo. Mal consegue urinar. Né? Isso aí leva a problemas, leva a inflamação, leva até infecção, leva a um risco de câncer, enfim, vários fatores. Porque a fimose, ela sempre também foi um tabu, né, com relação aos meninos, né? Tem algumas religiões que fazem a cirurgia, outras que não permitem, outros pais que acham que vai dar uma impotência daqui a pouco na criança, quando virar adolescente, enfim. Tem também alguns mitos em cima da fimose, né, doutor? Tem. Tem idade certa para operar? Normalmente a gente opera a partir do momento que tira a fralda. Tá. A criança tira com 2 anos, 3 anos, em torno disso, aí você já pode operar. Não evitamos de fazer antes, para que não fique contato da glândula ali, que ela vai ficar exposta, com a fralda, né? Isso aí pode causar... Bactérias? Não são bactérias, mas pode machucar, né? Machucar por causa do contato, fica friccionando. Então a gente evita de fazer até que tire as fraldas. Aí depois... E às vezes, uma coisa que muita gente estranha é que tem fimose em senhores de 80 anos. Não porque já tinham desde criança, mas eles têm processo inflamatório na região e cada vez que inflama, a cicatrização vai fechando, chegando até obstruir, não conseguir urinar. E você tem que fazer cirurgia para o paciente poder urinar. Então, mesmo adulto, se tiver o caso da fimose e quiser operar com 20, 30 anos, porque aquilo está incomodando, pode fazer cirurgia? Pode fazer, tranquilamente. É uma cirurgia que a gente faz com anestesia local no adulto. A criança não tem que fazer com geral, anestesia geral. Mas no adulto você faz com anestesia local, faz um bloqueio no pênis, enfim, cirurgiazinha rápida e resolve a situação. Principalmente naqueles casos dos adultos que tem muita inflamação, muita infecção no pênis. Então, gente, se você está acompanhando essa entrevista aí, fica calmo, que daqui a pouco ela também está no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, para você poder compartilhar e também acompanhar as informações aqui muito interessantes e chamar o homem de canto e falar assim, ó, senta aqui um pouquinho, vamos escutar essa entrevista que é bem interessante. A gente vai para o intervalo e volta já falando também sobre a vasectomia, que é tão temida pelos homens, a gente já conversa sobre isso. É rapidinho. Voltamos com o nosso Sala de Entrevistas, hoje voltado para a saúde do homem. A gente está conversando com o urologista Rosenir Ramos sobre vários assuntos que é para chamar a atenção mesmo. Você, mulher, para prestar atenção na entrevista e daqui a pouco sentar com o seu esposo, com o noivo também, por que não, com o filho e conversar sobre esse assunto. Ou então manda o link da nossa entrevista para eles e fala assim, ó, assiste que é bom para você saber. Doutor, a gente estava falando da famosa vasectomia. Muito homem tem medo, não porque eu vou ficar impotente, não porque não vai dar certo, porque dói, enfim. Qual é o temor todo em cima dessa cirurgia? Não, isso que você falou, né? Muitos homens têm medo de que vai levar à impotência se fizer vasectomia. Na verdade, não tem nada a ver, né? Porque a vasectomia nada mais é do que você ligar os canais que levam o espermatozoide até a uretra, né? Até a próstata, para depois ser ejaculado. Então, não muda em nada. Aqueles que fazem a vasectomia, eles continuam ejaculando normal, certo? Continuam tendo ereção normal, continuam tendo orgasmo normal, tudo normal. A única coisa é que aquele ejaculado que sai não tem espermatozoide dentro. E aí não tem como engravidar. E aí tem como dar errado? Tem algum tempo que o pessoal faz, tem que segurar a onda? Como é que funciona? Como é que funciona? A gente sabe que 1 em cada 2.000 pode recanalizar automaticamente sozinhos, né? Então, a gente sempre que realiza uma vasectomia, a gente procura aguardar 60 dias para depois fazer um espermograma e levar ao consultório. Se estiver negativo, se não tiver mais espermatozoide, o paciente é liberado para ter sua vida normal. Enquanto a gente não libera, ele tem que tomar cuidado para não engravidar, para não ter gravidez, porque acontece. E em alguns casos, como falei, 1 para 2.000, autorrecanaliza, aí você tem que refazer o procedimento. Aí tem que fazer e é uma cirurgia extremamente tranquila, não leva mais do que 15 minutos. Não só isso? É rapidinho. E você faz com anestesia local. Eu, particularmente, faço com um cortezinho de 1 centímetro na bolsa escrotal. Você tira o deferente ali, liga, cauteriza
E uma coisa boa, né? É possível fazer a reversão. Ah, é verdade, né? A gente tem um caso, o caso famoso foi do Pelé, né? Muitos anos atrás, ele teve os gêmeos. Ficou toda aquela polêmica. É muito caro para fazer reversão? Não, não é muito caro. Não é muito caro. Ela fica bem mais em conta que fazer uma fertilização. Sim. Né? E o resultado é muito bom. Você tem até 70% de bom resultado após até 10 anos de vasectomia. Depois cai um pouco mais. Você tem tempo ali para poder fazer essa reversão? Eu considero qualquer um tempo. Tá. Até porque eu tenho uma experiência própria, né? Porque eu fiz uma reversão depois de 24 anos e hoje nós temos uma bebê de 5, né? Ah, então deu certo. Então, 24 anos depois. Perfeito, ficou ótimo. Então, eu considero que não tem data para você refazer isso. Mas o ideal é que faça até os primeiros 10 anos. É porque eu lembro que na época que o Pelé casou, teve os gêmeos, agora esqueci o nome dos gêmeos, foi muito debatido em tudo quanto é canal de televisão, essa questão da reversão, porque eu acho que na época era uma novidade, né? É porque é uma cirurgia que precisava de treino, né? De treinamento, é uma cirurgia microscópica, você usa fios extremamente finos, tem que todo cuidado, você tem que dar... Você imagina a grossura de um rabinho de camundongo, você tem que dar 8 pontos ali, né? Nossa. É delicado, é uma cirurgia bem delicada. Mas é tranquilo de fazer, é gostosa de fazer, né, na verdade, e o resultado é bom, isso é importante. E a vasectomia, então, quem for fazer aí pode ficar tranquilo que não tem problema. Quantos dias de recuperação? Depende do trabalho. Ah, tá. Se a pessoa tiver um trabalho que não faça muito, não pegue peso, coisa assim, no dia seguinte pode trabalhar. Vai ter um desconforto. Sabe a sensação de que levou uma bolada no futebol? Praticamente isso. Vai ficar uns dias dolorido, mas depois... Mas é uma dor discreta. Tem gente que não toma nem medicamento para dor. É muito discreta. Porque a gente vê muitos casos dos homens realmente não quererem, porque tem esses mitos todos. Sim. Tudo na saúde do homem tem mito, né, doutor? Mas tem muita gente fazendo vasectomia. Esse ano mesmo foi uma coisa impressionante. Tem idade mínima para fazer? A lei diz que 25 anos se não tiver filho. Tá. Né? E se já tiver filho, não tem idade não. Porque a mulher, ela sofre esse tipo de situação, né? Porque no Sistema Único de Saúde tem que ter tantos filhos, tem que ter tido parto normal, não sei o quê, tem tudo uma burocracia. A lei, no particular também nem todos fazem também. A lei tem um detalhamento, inclusive quando você resolve fazer, teoricamente você tem que preencher a documentação, você tem que aguardar 2 meses para pensar se realmente é isso que quer, né? Alguns planos de saúde pedem, inclusive, para fazer consulta com psicólogo, para ver se não vai resolver, nesses 2 meses não vai desistir, porque vai querer mais filho e tal, enfim. A lei fala isso. Então, geralmente leva 2 meses entre você resolver e chegar lá no consultório e depois poder fazer o procedimento. Porque, como o senhor disse, né, antes não se via a reversão como algo possível. Sim. Como hoje já está mais avançado e pode ser possível, talvez a lei não tenha acompanhado, como muitas no nosso país, não tenha acompanhado o processo de evolução, né? Sim, talvez. Apesar de que é uma coisa, é recente isso, né? Não é tão antigo. É que eu não sei por que tem tanta regra, não sei por que os 2 meses, porque geralmente quando o casal quer a vasectomia, ele já está decidido há muito tempo, né? E o problema é que ele tem que assinar o documento e tem que reconhecer firme. Então, vai valer a partir do reconhecimento de firme, não da vontade que ele já tinha anterior, entendeu? Da mulher também tem o caso que ela tem que pedir autorização para o esposo ainda, os dois né? têm que assinar o documento, então, os dois. Tem todo esse aval que muita gente está lutando, inclusive, para derrubar esse consentimento do próximo, né? Porque você fica dependendo do outro para poder fazer uma coisa que talvez às vezes quer. E doutor, na questão, a gente estava falando lá no primeiro bloco dos exames da próstata, hoje como é que esses homens estão chegando no consultório com cânceres muito avançados, algo mais detectado, como mais facilmente, mais tratado? Como é que está essa situação do câncer de próstata? Eu diria que em torno de 90% em fase inicial. Tá. A grande maioria, fase inicial, é possível de fazer uma cirurgia e deixar curado. Alguns chegam, lógico, algumas pessoas mais idosas ou mais de interior, né? Que vem com PSA alto e aí já tem uma doença um pouco mais avançada, mas quase todos. É raro você mandar um paciente ou para radioterapia ou para bloqueio hormonal e bem frequente você levar para cirurgia.
Então, o pessoal está, pelo menos, tentando se cuidar um pouquinho mais. Está sendo mais consciente e estão procurando recursos para resolver os problemas. Hoje, no consultório, chega algo que o senhor tem notado com mais frequência que as pessoas não falam tanto? Alguma doença que esteja mais notada? Algo que hoje fala assim, não, peraí, tá tendo muito caso disso aqui, não estava tendo há um tempo atrás. Não, eu acho que o que está aparecendo mais é tumor, né? Hoje você vê mais tumor renal, coisa que antes via pouco. A gente tem operado muito câncer de rim. O câncer de próstata, que é uma coisa normal, que para nós aparece bastante. Testículo, às vezes aparece, às vezes não. Câncer de bexiga também é outra coisa que tem aparecido bastante também, que é um problema sério e que, às vezes, com um procedimento simples você cura e, às vezes, a necessidade é tirar a bexiga, dependendo da fase que se encontra, né? Basicamente é isso. Agora, o comum do consultório mesmo é o acompanhamento. Isso eles vêm anualmente, vão fazer exame para ver se está tudo ok. E na mulher é infecção urinária, né? Porque a mulher está falando dos homens, mas o senhor também atende porque o urologista atende os dois sexos, né? Os dois. A mulher é infecção urinária que não tem como, né? Cistite não, quer tudo. Ver, e principalmente depois que entra na menopausa, né? Porque aí ocorre uma deprivação hormonal, o tecido vaginal atrofia, o tecido da bexiga atrofia, e aí as infecções sobrepõem. E aí fica aquela história, vai tratar num posto de saúde, assim, toma 3, 4 dias de antibiótico, deu uma melhorada, parou. Uma semana depois, está novamente. E isso leva a uma infecção crônica, às vezes. E aí fica mais difícil de você curar. E o rim, por mais que se fale para tomar água, o pessoal não toma água, as pedras aparecem e vira uma bola de neve, cálculo renal. Você até me fez lembrar isso, que você perguntou o que apareceu com mais frequência, né? Eu falei no tumor, mas cálculo renal nós temos visto muito também. É da pequenininha, da pedra pequenininha pequena a grande. Há cálculos que ocupam o interior do rim todo, a pedrinha de 3 milímetros que tem que ser levado para a cirurgia porque elas não saem. E isso daí se deve ao quê? À qualidade de vida, Eu acho que a alimentação, principalmente. O consumo do leite, dos lácteos, tudo isso aumenta, não? Não, um fator importante é a predisposição genética, né? Isso é familiar. Você tem um pai que tem cálculo, aparece o filho com cálculo, às vezes você atendeu, meu irmão tem, minha mãe tem, meu pai tem, quer dizer, vem numa sequência já, né? Já tem aquela predisposição da desenvolvimento dos cálculos no aparelho urinário. E aí o pessoal tem que ficar de olho, né? Deu aquela dorzinha nas costas, porque muita gente confunde, né? A dor renal com dor no ciático, né? Todo mundo tem dor no ciático hoje em dia, né? Passou dos 30... Não, eles chegam dizendo, estou com dor no rim. Aqui embaixo, enquanto que o rim está aqui em cima. Né? É impressionante. Mas eles confundem bastante dor lombar baixa com dor renal. E o tratamento é simples, né? Hoje, quando eu cheguei em Criciúma, 30 anos atrás, você para tirar um cálculo do rim, você fazia um corte de 30 centímetros para aquela baita cicatriz. Hoje você não opera mais desse jeito. Hoje é raro você fazer uma cirurgia aberta para tirar cálculo. Hoje você tem métodos percutâneos, que você faz só um furinho, vai lá dentro do rim e tira. Você entra através da uretra, você vai lá dentro do rim, quebra com laser as pedrinhas e tira. Né? Então, praticamente acabou aquela cirurgia que se fazia antigamente. Hoje é tudo endurologia, que a gente chama. Tudo com aparelho, o paciente vem, opera à tarde, à noite está em casa, a gente não deixa mais internado o paciente, e raramente fica um dia internado. Normalmente vem, opera e vai para casa, no mesmo dia está lá, resolvido, tranquilo. Entende? E facilita bastante, né? Tem que tomar água, né, doutor? Tem que tomar água, tem que procurar comer produtos que tem bastante citrato, né? Ou então tomar o suco de 4 limões por dia, que repõe o citrato suficiente para não formar cálculo. Magnésio é uma coisa importante também para não formar cálculo. Todos os dois, tanto citrato quanto magnésio, evitam a concentração dos cristais de desenvolvimento do cálculo no rim. Né? Então são coisas que podem ser usadas e lógico, líquido, 3 litros no mínimo por dia, né? Para que você tenha uma diurese, e principalmente à noite, que é o horário que mais forma cálculo à noite, porque você fica... Você não se movimenta, você imagina, você deita, o rim é cheio de cavidades. Tá. Você passa 3, 4 horas numa mesma posição com aquela urina parada, vai sedimentando, né? E é ali onde cria, e não toma água, à noite você não bebe, então a quantidade de urina que produz é pouca. E não vai lavando. De dia não, você vira para um lado, vira para o outro, se mexe, caminha e tal, e aquilo ali vai, não dá tempo do sedimento se juntar e formar um cristal. Então quem vai no banheiro à noite, que tem um negócio, tem a história também na internet das 3 horas e 33 minutos ou 35 minutos, uma coisa assim que tu acorda e vai no banheiro. Tá bom, né? Pode acordar para ir no banheiro. E aí o ideal, quando voltar, tomar água. Toma um golinho de água. Ter sempre água ao lado.
cada vez... Uma vez contaram a história para mim, faz uma garrafa com as marcações, né? Tem que tomar tanto de manhã, tanto, principalmente para idoso, que depois eles têm a glândulazinha da água que desliga, né? Sim, sim. E é bom. O idoso tem muito problema de desidratação, por isso ele toma pouco líquido. E os familiares que estão juntos têm que sempre estimular. Toma mais, bebe mais. E a pedra ela não tem idade para aparecer, né, doutor? Não tem idade. Já operei várias crianças com cálculo grande. Cálculo de 1 centímetro dentro do rim, maior que isso. A criança mais nova que eu operei tinha 3 anos. Já faz algum tempo. Tinha um cálculo de 1 centímetro e pouco dentro do rim. Nossa, que tanto tadinho que não sofreu. Tem cólica, né? Sim. Que aquele cálculo mexe, vai lá, fecha a saída do rim, começa a dar cólica. Ele solta, volta, vai melhor. É por isso que dá dor? A dor é porque obstrui a passagem da urina e aí o rim e o ureter dilatam, né? E aí começa a ter a cólica, a contração para tentar vencer a obstrução. Aí é onde dá dor. Aí se der um pulinho, não sai a pedra, né? Tem que cuidar. E não tem tamanho, né? Você, às vezes, tem paciente que elimina cálculo de 1 centímetro, 1,5 centímetro, tem uns de 2 milímetros que você tem que operar que não sai. Ele está ali na beiradinha e não cai nunca. E a dor é horrível, né, doutor? Horrível. Tanto se a pedra está dentro, como se ela tenta sair, né? E quando o cálculo está perto da bexiga, ele simula muito infecção urinária, porque ele dá muita ardência, desconforto, tem que urinar frequente e tal. É típico de uma cistite. E às vezes é um cálculozinho que está ali querendo sair. E aí procura o médico para saber e fazer o tratamento certinho. Isso aí. Então tá certo, doutor. Mais alguma informação para a gente encerrar? Eu acho que uma coisa interessante para a gente falar é em termos de disfunção erétil, voltando ao assunto, porque tem tecnologia nova hoje. Eu particularmente fui ao congresso de Uro em São Paulo há 2 meses atrás e eu trouxe um aparelho chamado Ares. Esse aparelho é um aparelho que trabalha com ondas eletromagnéticas e que você faz umas aplicações na região perineal, do pênis e pubis. São em torno de 5 sessões, uma por semana. Tem uma resposta para disfunção erétil de 70% de melhora e duradoura, para não ter que estar usando as baguinhas, né, os comprimidinhos e tal. Você faz o procedimento, tem essa resposta muito boa. E é uma tecnologia nova, só tem em São Paulo, de São Paulo para baixo, só eu tenho esse aparelho, que eu vi os trabalhos apresentados lá com uma resolução muito boa, achei muito considerável, resolvi comprar. E realmente tem vários pacientes já sendo tratados, resultado excepcional, mais do que eu esperava. Só não se cura quem não se cuida. Só não se cura quem não se cuida. Tem que correr atrás, tem que visitar o médico. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela presença, foi bastante esclarecedora a sua entrevista. Eu que agradeço e sempre que precisar, eu estou à disposição. Pode deixar, a gente vai procurar sim. Gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas. Lembrando para você que essa entrevista fica no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, para você compartilhar quantas vezes quiser. As redes sociais do doutor também passaram durante o nosso programa para você acessar e ter essa facilidade de saber um pouco mais sobre essas doenças que tanto cercam os homens e também as mulheres, mas a gente falou um pouquinho mais deles hoje. Até o próximo programa.